Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero, nesta hora, trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1 em diante, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu-lhes por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém. Meus queridos, esse texto sagrado aqui informa a era da igreja primitiva, quando a igreja estava no seu auge. Já havia, pelo menos, segundo o contexto aqui do Novo Testamento, uns 15 anos que havia sido derramado o Espírito Santo sobre a igreja, onde a massa judaica havia se convertido ao evangelho do Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Então, Pedro estava na responsabilidade de ministro do evangelho. O apóstolo Pedro estava como pregador da palavra de Deus. E quando o capítulo aqui inicia dizendo desta maneira: por aquele mesmo tempo, foi um tempo em que o rei Herodes também estava querendo fazer transações comerciais com outras nações, sendo que ele estava sendo constrangido porque havia algumas nações que não queriam ter um relacionamento comercial com ele, sendo que também neste mesmo tempo Herodes estava mandando perseguir alguns da igreja. Por quê? Para ele, a igreja e a pregação do evangelho era mais uma seita que estaria surgindo e que também poderia formar um novo partido político e até mesmo comprometer o poder político de Roma. Mas a igreja não veio para instaurar partido político, porque o governo da igreja é o governo teocrático, é o governo de Deus. Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e no milênio, segundo a Bíblia, Cristo irá governar todas as nações debaixo dos céus. Mas, no momento, o propósito de Deus para com a igreja não é política, é sim salvação de vidas e curas, libertações e milagres de Deus acontecendo através da poderosa palavra de Deus. Então, naquela época, o rei Herodes mandou perseguir a igreja, mandou matar a Tiago. Tiago foi morto à espada
Agora veja uma outra coisa. A Bíblia diz que, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, ou seja, era a época em que Jerusalém estava lotada de judeus, porque todos os judeus que habitavam debaixo dos céus em várias nações, era obrigatoriedade sair de onde morava, não importasse a distância, ir a Jerusalém. Esta era a ordem. Deveria ir para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E a Páscoa era uma ordenança para todos os judeus se reunirem em Jerusalém. E foi nessa mesma época em que Jerusalém estava infestada de gente, estava lotado de pessoas, em que Pedro foi preso. Pedro foi preso e, havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O intuito aqui, o propósito de Herodes, era envergonhar a igreja, calar a boca dos cristãos, porque se o líder deles estava sendo preso, ameaçado de morte, como que a igreja iria avançar? Veja como que aquele que se coloca nas mãos de Deus se torna uma ameaça para Satanás. O medo, na realidade, de Herodes aqui era de perder o seu lugar político, sendo que Pedro não estava nem preocupado com isto. Pedro estava querendo cada vez mais que o evangelho avançasse por meio da pregação do evangelho do Senhor Jesus. E a igreja então começa a orar. Por quê? Pedro fazia muita falta. A Bíblia diz que Pedro era um dos primeiros personagens centrais da igreja primitiva como pregador do evangelho. De Atos capítulo 3 até o capítulo 8, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Pedro em evidência. Foi Pedro quem realizou a escolha do 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Está no capítulo 1. Pedro pregou no dia de Pentecostes e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Está no capítulo 2. Agora chega no capítulo 3, o apóstolo Pedro curou o coxo e fez outro sermão. Isso é o capítulo 3. Dirigiu-se ao Sinédrio, no capítulo 4. E no capítulo 5, no poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro desmascarou Ananias e Safira e agiu, aleluia, como um advogado de defesa perante o Sinédrio. Agora chega no capítulo de número 5 também, no capítulo 6 e 7, encontramos Estevão, que se tornou um dos personagens do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, quando chega no capítulo 8, encontramos também Filipe como um dos personagens principais. Depois da conversão de Paulo, no capítulo 9, Pedro novamente vem para o primeiro plano, desta vez em Lídia e Jope. Tudo isso está no capítulo 9. A seguir, vem a história da pregação de Pedro aos gentios na casa de Cornélio, no capítulo 10, e a sua justificativa daquela ação, no capítulo 11. Finalmente, temos o relato da prisão e libertação de Pedro no capítulo 12, durante os primeiros 15 anos da história da igreja, que foi entre a era 30 e 45 depois de Cristo. Pedro foi a figura dominante durante os 20 anos seguintes, que foi da era 45 a 65 depois de Cristo. Paulo foi o grande líder da evangelização do Império Romano e do Império Mundial. Agora você vê quantas coisas o apóstolo Pedro fez para a obra de Deus, para o reino de Deus. E por esta razão o inferno se revoltou, se levantou contra a vida do apóstolo Pedro. Pedro agora estava detido numa prisão, porque a igreja estava crescendo. Cada culto era milagres após milagres. Depois da cura do coxo, no capítulo 3,
A Bíblia diz que a igreja cresceu alavancadamente. Na primeira pregação se converteu quase 3.000 almas para Cristo. Foi na primeira pregação, quase 3.000 almas. Já na segunda pregação, mais 2.000 almas. Só aí a igreja foi para 5.000 membros. Aí os tempos foram passando e as vidas se convertendo ao Senhor por causa da pregação da palavra de Deus e da unção do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Agora veja, quem faz alguma coisa para Deus, deixa o inferno incomodado. Mas quem não faz nada para Deus, o inferno não se incomoda. Talvez você que está me assistindo está sendo vítima de perseguição. Você está sofrendo a fúria, está sofrendo combates, está sofrendo até mesmo tentações, perseguições violentíssimas. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não desista, não desista. Enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, o céu está em vantagem. E não se preocupe. Jesus disse, aleluia, em Lucas 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Se prepare, porque o melhor de Deus está vindo para você. O melhor de Deus está vindo até você. Você não vai ficar caído, você não vai ficar acorrentado, você não vai ficar preso nessas ciladas que Satanás armou para tentar paralisar seu ministério, para tentar paralisar sua vida. Está chegando reforço de Deus para a sua vida. Aleluia! A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. O versículo 5 diz, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que coisa gloriosa! Agora veja o termo que está bem escrito e bem explicado no versículo 5. Pedro estava guardado. Herodes mandou guardar Pedro na prisão com 4 grupos de 4 soldados. Dá um total de 16. Então, de 4 em 4 horas, 4 soldados se revezavam para poder tomar conta de um, que era o prisioneiro, que nem era malfeitor e não era assassino. Pedro estava preso na cadeia por causa da pregação da palavra de Deus. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava fazendo algo que Pedro ensinou ela a fazer muito bem. Era a oração. Solta Pedro, liberta Pedro, Jesus. Solta Pedro, liberta Pedro, Jesus. Solta Pedro, liberta Pedro, Jesus. A oração da igreja era somente uma. Solta Pedro, liberta Pedro, Jesus. Solta Pedro, liberta Pedro, Jesus. Irmãos, enquanto a igreja estava orando, a oração foi chegando no trono da glória. Eu não sei o que é que está causando acorrentamento na tua vida, ou na vida do teu filho, ou de algum parente, ou da tua esposa, ou do teu marido, mas eu quero lhe dizer que na autoridade do nome de Jesus Cristo agora, enquanto eu ministro a palavra de Deus, faça como a igreja que orou. A igreja primitiva começou a orar, pedindo a Jesus para libertar Pedro e soltar Pedro. Enquanto a igreja orava, o céu se mobilizou. Enquanto você está me assistindo agora nesta pregação, enquanto estou ministrando a palavra de Deus, eu quero dizer que tudo que é corrente que prende alguém da tua casa, da tua família, começa a cair por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Xandaralabacandaralabaxeia. A igreja tinha um propósito, era orar pelo apóstolo Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro.
Eu não sei qual propósito você tem feito diante de Deus, se é a cura de uma enfermidade, se é a porta de um emprego, se é a libertação de algum parente, se é alguma bênção na área financeira. Eu só sei que tudo que está acorrentado vai desacorrentar agora. É neste exato momento que a libertação de Deus vai começar a acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque não há nada que resista ao poder de Deus através da oração. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que Pedro estava guardado. Olha, deixa eu dizer algo aqui. Só se guarda algo quando não vai usar mais. Só se usa guardar algo quando isto está inutilizado. Por exemplo, você chegou da rua no seu veículo, você vai colocar na garagem, você vai guardar na garagem, porque você não vai voltar a usar mais o seu carro no dia de hoje. Então, ele vai estar guardado. Só se guarda aquilo que não vai usar mais. Por exemplo, a roupa ou o sapato que você usou hoje, a roupa vai para a cesta, para ir para a máquina para lavar. Depois que sair da máquina de lavar, vai para o guarda-roupa, vai guardar, até que você volte a usar. Até mesmo seus sapatos vão ser limpos, escovados e guardados para quê? Para que você não utilize, porque vai estar guardado. Só que esse guardar aqui, no termo que está escrito, é que Herodes guardou Pedro na prisão para nunca mais ele sair. Tá entendendo? Foi uma arapuca, foi uma armadilha para que Pedro nunca mais saísse da prisão. Mas, meu querido, nada resiste o poder de Deus. Talvez foi feita uma armadilha muito grande contra você, contra um dos teus, e Satanás está usando alguém para dizer: nunca mais ele vai sair dessa. Nunca mais ela vai sair dessa. Mas eu estou tomado da autoridade de Deus aqui para te dizer que Jesus disse, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não se preocupe, porque aquele que ressuscitava mortos no passado é o mesmo que ressuscita nos dias de hoje. Aquele que deu vista aos cegos no passado é o mesmo que dá vista aos cegos nos dias de hoje. Então, não tenha medo das ameaças de Satanás. O mesmo Jesus que curou paralíticos no passado é o mesmo que continua fazendo no dia de hoje. Sabe por quê? Ele não muda, ele é o mesmo, ele é Senhor, ele é o curador, o médico dos médicos. Pedro estava guardado, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora o verso 6 diz, quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que coisa! Pedro estava preso com segurança máxima. Tinha um policial, um soldado, dentro do cárcere, junto com Pedro. E neste cárcere, este policial tinha uma corrente que ligava ao braço do policial ao braço do apóstolo Pedro. Ou seja, e na porta, na entrada da prisão onde estava o apóstolo Pedro, tinha outro soldado guardando a entrada da prisão. E no corredor da prisão tinha mais outro soldado à disposição em caso de fuga. E lá fora, na próxima entrada, que era a quarta saída, tinha mais um soldado. Ou seja, era uma situação que Herodes colocou Pedro, bem dizer, parecendo que ele podia dizer sem saída. Era uma situação sem saída, mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O diabo pode até armar a armadilha,
pode até armar o laço, mas o livro de Salmo diz: o laço se quebrou e nós escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. Alabashuri canderébia. Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus jamais mudará. Essa emboscada que foi feita para você está com prazo contado, está com as horas contadas. Sabe por quê? Está chegando surpresa de Deus, está chegando o livramento de Deus e a situação não vai continuar do jeito que está. Aleluia, glória a Deus. E Pedro estava fazendo, sabe o quê? Enquanto o soldado estava em pé tomando conta dele, Pedro estava dormindo. Agora deixa eu lhe dizer um detalhe. Pedro não estava dormindo confortavelmente. As prisões antigas de Roma eram prisões desumanas, onde caía fezes, do andar de cima para quem estava no andar de baixo. E também as prisões eram sem luminosidade, era escuro, e todo prisioneiro era obrigado a ficar nu dentro da cadeia e também tinha que ficar descalço. Esta era a situação que o apóstolo Pedro estava. Olha só, Pedro estava sendo humilhado dentro daquela prisão, mas a igreja estava orando a Deus pela vida do apóstolo Pedro. Vale a pena orar. Vale a pena orar. Sabe por que vale a pena orar? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou algo logo na primeira frase. Ele disse desta maneira: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Sabe o que significa isto? Através do sangue de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu, aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, 17, que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus e nos tornamos filhos por adoção. Então, em toda a nossa oração que fazemos, podemos chamar o nosso Deus de Pai. E qual é a figura representativa do Pai aqui na terra? Primeira, proteção. Segunda, provisão. E em terceiro lugar, amor. Um pai tem que dar proteção, provisão e amor para os seus filhos. E o que é que Deus faz por nós? Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que provê todas as coisas e é o Deus do amor. Afinal de contas, Jesus morreu por causa do amor de Deus pelas nossas vidas. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta hora. Glória a Deus. Enquanto a igreja orava, Deus se levanta como Pai bondoso, que não deixa de atender o pedido dos seus filhos amados. Eu quero lhe dizer para você que está perdendo a fé, para você que está perdendo a esperança e talvez está dizendo assim: do que adianta mais orar? Será que Deus está me ouvindo? Esta situação parece que eu não vou sair dela. Eu quero lhe dizer na autoridade do nome de Jesus Cristo: Deus é Pai e não é padrasto. Deus é Pai e Ele se levanta do trono para te dar vitória. Eu quero confirmar esta palavra para você no Salmo de número 12 e o versículo 5. Olha o que Deus diz. Salmo de número 12 e o versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. Glória a Deus. Deus está se levantando agora do seu trono. Deus está se levantando neste exato momento do seu trono para pôr a salvo e dar livramento àqueles para quem o inimigo está soprando o vento da fúria. Deus está nesta hora se colocando de pé para dar o livramento. Olha o que aconteceu enquanto a igreja estava orando. Deus lá dos céus
olha para um dos seus anjos e diz para descer aonde estava Pedro. Olha o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia! Sabe, a Bíblia diz que sobreveio o anjo do Senhor. A palavra sobre significa aquilo que está por cima. O anjo veio das regiões celestiais. O anjo veio das mansões celestiais. Sabe o que significa isto? O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dos céus que está vindo o nosso socorro. É do céu que está vindo o teu refúgio. É do céu que está vindo o livramento. Aleluia! Sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha, conforme eu lhes disse, a prisão era um lugar de escuridão. A prisão era um lugar escuro, não tinha luminosidade. Mas Deus é Deus de luz. Deus não trabalha no escuro. Deus é Deus de glória. Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz, é minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes vivo, tropeçaram e caíram. Sabe o que está acontecendo nesta hora? A emboscada que foi feita contra você está se virando contra o seu inimigo. A emboscada que foi feita para você agora vai ser para o seu inimigo. Sabe por quê? O socorro está vindo do alto. O socorro está vindo de cima. O socorro está vindo de Deus. E outra coisa, a glória de Deus está vindo sobre você. Isaías capítulo 60, versículo 1, a Bíblia vai dizer desta maneira: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, aleluia. Essa mesma glória que resplandeceu na prisão, aleluia, é a mesma glória que está indo aí onde está você agora, neste exato momento. Toda enfermidade vai sair agora. Todo problema vai se dissipar agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra que lhes prego agora. Aleluia! Resplandeceu uma luz na prisão. Sabe por que primeiro veio a luz? Porque Deus não trabalha no escuro. Volto a dizer, em Gênesis capítulo 1, antes de Deus criar tudo e todas as coisas, o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Agora, esta luz que Deus chamou para ajudá-lo na criação do mundo não foi o sol. A primeira coisa que Deus chamou foi a luz, mas no terceiro dia que o sol foi criado. Deus chamou a luz porque ele não trabalha no escuro. Então Deus chamou a própria glória dele para estar com ele, para ele criar todas as coisas. Agora, que glória é essa? Em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Xandarabacandarabaxeia. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas. Então esta luz que Deus chamou para ajudá-lo, para auxiliá-lo na criação do mundo, foi a presença do próprio Jesus. Veja que a Trindade estava reunida na criação do mundo, até porque a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Deus e o Espírito Santo já estavam. E para completar a presença e o conselho trino ali presente, ele chama a existência da luz. Ele chama a luz para estar ali. E quem é que se apresenta? Jesus Cristo. Isto mesmo. Então, quando esse anjo desce na prisão, onde estava o apóstolo Pedro, e resplandece aquela grande luz, foi como se a presença de Jesus chegasse dentro da prisão. Meus queridos, quando Jesus chega, Alabachurianderébia, as trevas se dissipam. Quando Jesus chega, as trevas se acabam. Destrói o poder de Satanás, destrói o império das trevas. E eu quero dizer que Jesus já chegou aí. Eu quero dizer que Jesus já está com você aí. Jesus está contigo aí. Aleluia. Glória a Deus. Resplandeceu uma luz e depois tocou Pedro no lado. Eu quero dizer que a glória de Deus já chegou. E este anjo que foi enviado até Pedro dentro da prisão chegou resplandecendo tudo, porque Deus não é Deus de trevas, é Deus de luz. E agora a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro, sabe? Este anjo tocando em Pedro, aleluia, sabe o que aconteceu? Despertou Pedro dizendo: levanta-te depressa. Eu quero lhe dizer que esta glória de Deus, que chegou até Pedro, que chega até você neste exato momento, é para te levantar. Aleluia. É para te levantar. Glória a Deus. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar caído. A glória de Deus te levanta. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aquilo que te aconteceu para te deixar caído começa agora a ser desfeito. Sabe por quê? O mesmo anjo que tocou em Pedro e disse: levanta-te. Deus está nesta hora com a sua glória tocando em você para te levantar também deste lugar de prostração, deste lugar até mesmo que te deixou fragilizado. Depois que o anjo diz: levanta-te depressa, caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. Começou a cair agora, neste exato momento, todas as cadeias. Cadeia do desemprego está caindo por terra agora em nome de Jesus. Solta ele, solta ela. Cadeias da enfermidade, solta ele, solta ela agora em nome de Jesus. Cadeia da depressão, solta ele, solta ela agora em nome de Jesus. Cadeias da opressão, solta ele, solta ela agora na autoridade do nome de Jesus. Cadeia de vários ângulos e sentidos que tem tentado prender você, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Cadeia da dívida, cadeia até mesmo da humilhação, em nome de Jesus, cai por terra agora. O Senhor te levanta com poder, o Senhor te levanta com autoridade, o Senhor te levanta com ousadia. E outra coisa, o verso 7 diz que o anjo disse: levanta-te depressa. Eu quero dizer que Deus tem pressa de ver o milagre chegando até você. Deus tem pressa de ver esta vitória chegando até a sua vida. Deus tem pressa de ver este milagre chegando até a tua casa. Deus tem pressa de ver o teu filho liberto. Deus tem pressa de ver a tua filha liberta. Deus tem pressa de ver o teu marido liberto. Deus tem pressa de ver a tua esposa liberta. Deus tem pressa de ver a tua casa abençoada. Então a palavra de Deus é esta: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Agora vem outro milagre, outro detalhe. Disse-lhe o anjo: cinge-te. Esta palavra cinge-te aqui é vista as roupas. Porque Pedro, por estar na condição de prisioneiro de Roma, estava nu. Conforme eu lhes falei, todo prisioneiro ficava nu.
dentro da prisão, descalço, né? Propenso a pegar febre, pneumonia, uma disenteria. Era totalmente humilhado, era tratado como indigente, como um animal. Mas aquela hora, enquanto a igreja orava, o Senhor estava trabalhando dentro daquela prisão. Disse-lhe o anjo: cinge-te. A palavra cinge-te quer dizer vista a roupa. Roupa fala de honra, porque a pessoa, quando está nu, está em desonra. Todo exército vencido era desonrado, era obrigado a desfilar nu diante do exército vencedor. Era um sinal de profunda humilhação. E nenhum ser humano foi feito para estar nu publicamente. É a maior vergonha e o maior vexame que um ser humano pode passar. E Pedro estava passando aquele vexame entre os soldados, estava nu, mas o anjo disse: cinge-te, vista tuas roupas. Sabe? Esse estágio de vergonha, esse estágio de humilhação acaba hoje, acaba agora, porque o Senhor está te vestindo de roupas de honra. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E ainda tem mais. Disse assim, cinge-te, ata as tuas sandálias, calça novamente os teus pés. Sabe o que significa pés calçados? Que ele não era um escravo. Sabe por quê? O prisioneiro tinha que ficar descalço? Era considerado escravo de Roma e indigente. Deus não chamou o apóstolo Pedro para ser escravo de político. Deus não chamou o apóstolo Pedro para ser escravo de Roma. Chamou-o para ser livre e pregador da palavra de Deus. Aleluia! Então, a Bíblia diz que o anjo disse: calça as sandálias. Quando o filho pródigo retorna para casa, uma das primeiras coisas que o pai mandou trazer era uma sandália nova para calçar nos pés do filho. Porque andar descalço era sinal, sabe de quê? Sinal de escravidão. Só os escravos andavam descalços. Agora, calçar sandália também é símbolo da autoridade do evangelho. Porque em Efésios capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: calçai os pés com o evangelho da preparação. E em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Para que você não sofra dano nos pés quando estiver pisando no poder de Satanás contra as hostes satânicas, para que a serpente não venha picar os teus pés têm que estar calçados. O que significa estar com os pés calçados? É o revestimento da unção de Deus na tua vida. É a glória de Deus da tua cabeça à planta dos pés. Pode fazer a obra de Deus. Pisa no poder de Satanás aí, pisa contra as obras de bruxaria, pisa contra as obras de feitiçaria e nada lhes fará dano algum. Tem crente que tem medo de orar para Deus desfazer obra de bruxaria, de macumbaria, mas nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo está dizendo: calça os teus pés. Calça os teus pés, vai para o jejum e para a oração e marche na minha presença, porque você não é escravo de enfermidade, você não é escravo para viver humilhado, eu te fiz para viver livre. Então calce estas sandálias que são o símbolo da autoridade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Calça as sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Ele já estava vestido, já estava calçado, agora tinha que colocar uma capa por cima daquela roupa que ele já estava vestido. A capa é o símbolo do revestimento. A capa é o símbolo do revestimento. Para Pedro sair daquela prisão, ele recebeu um revestimento. O que serve o revestimento? É uma proteção extra contra todos os impropérios que ele poderia encontrar pela frente. E quando Pedro
reveste-se, colocando aquela capa às suas costas, ele saiu seguindo o anjo. Olha só o verso 9. E saindo-o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Foi tão grande, foi tão forte o milagre de Deus dentro daquela prisão, que Pedro, até mesmo o próprio apóstolo Pedro, achou que ele estava sonhando. Porém, tem um detalhe que vejo aqui nesse texto, tá? No versículo 6, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, sabendo que ia morrer, ia ser apresentado pelo rei Herodes no outro dia, pela manhã. Pedro estava dormindo. Irmão, quem é que, sabendo que está sofrendo ameaça de morte e que no próximo dia ele seria apresentado publicamente, ia ser morto publicamente, ia dormir tranquilo, nem se tomasse o remédio mais dopante, mais forte, não conseguiria dormir. Mas sabe por que Pedro dormiu? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Sabe qual é a palavra que Deus está mandando lhe dizer nesta hora? Vai dormir tranquilo. Não tenha medo da ameaça de Satanás. Não tenha medo das calúnias. Não tenha medo das perseguições. Vai dormir tranquilo. Deus está no controle. Deus está trabalhando. E tem mais. A Bíblia diz desta maneira: e saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Mas eu quero dizer que é real. Quando Deus está fazendo, é real. Vai acontecer milagres ainda hoje na tua vida. Para alguns, ainda esta semana. Alguns que estão me assistindo nesta hora, vai acontecer milagre instantâneo hoje na tua vida, que você vai pedir para alguém te beliscar, para você saber entender se é verdade mesmo, é real mesmo que está acontecendo, ou é um sonho. Sabe por quê? Quando Deus faz é tão glorioso, quando Deus faz é tão maravilhoso, que parece que é um sonho e não é real. Mas eu quero lhe dizer que é real. Tudo que Deus faz é real. Aleluia! E Deus está trazendo à existência algo maravilhoso para a tua vida neste momento. E saindo, seguia. Então, diz assim a Bíblia: e estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Agora o verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. O anjo atravessou Pedro, passou com Pedro diante daquelas portas com travas e cadeados. Só a presença da glória de Deus destravou os cadeados que Herodes mandou prender a Pedro, sabe? A presença da glória de Deus está destravando tudo que estava fechando portas para você e para a minha vida nesta hora. É a glória de Deus que abre portas. Não tem cadeado, não tem poder de Satanás que vai fazer com que as portas se fechem, porque a glória de Deus está desfazendo nesta hora toda a tranca de cadeado de Satanás. Enquanto o anjo estava andando, Pedro estava seguindo o anjo. E Pedro estava seguindo o anjo e as portas estavam se abrindo. Aquele anjo ali é uma aparição teofânica do próprio Senhor Jesus, que se revelou a Pedro dentro daquela prisão. Aleluia! Eu quero dizer que enquanto estivermos seguindo a Jesus, seguindo os passos de Jesus, as portas estarão abertas. Siga os passos de Jesus. Siga a direção de Jesus, porque as portas vão continuar abertas. E Pedro passou pela guarda que estava detendo ele. O anjo atravessou Pedro por toda aquela guarda romana que estava o detendo naquela prisão. Sabe o que significa isto? Não vai ter soldado de Satanás, não vai ter demônio que vai conseguir te enxergar.
Os guardas ficaram cegos com a glória que Deus enviou dentro daquela prisão. O Senhor está te escondendo nesta hora, na nuvem da sua glória. O pregador está falando heresia? Não, eu estou falando baseado na palavra de Deus. A glória do Senhor te esconde, nos esconde dos olhos de Satanás. Salmo 91, a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O diabo pode procurar de tudo que é jeito, mas não vai achar, não vai nos achar, não vai te encontrar. Sabe por quê? Nós estamos escondidos na sombra do Onipotente. Glória a Deus. E é esta sombra que nos traz descanso. É esta sombra que nos faz descansar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, passaram pela porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Glória a Deus. Meus queridos, preste atenção. Tudo o que Herodes esperava para envergonhar Pedro foi anulado por Deus, foi cancelado, porque Deus enviou a sua glória e a presença do Senhor Jesus foi lá dentro daquela prisão e tirou o seu servo de lá. Eu já estou partindo para o encerramento desta palavra e eu quero lhe dizer que todo o projeto do diabo já foi cancelado. Glória a Deus. Vou repetir o versículo 11. Preste atenção. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tinha gente aguardando a sua morte, tinha pessoas aguardando pela sua derrota, tinha pessoas aguardando pela sua queda, tinha pessoas aguardando pela tua humilhação, tinha pessoas dizendo: nunca mais ele vai sair desta, nunca mais ela vai sair desta. Mas eu quero lhe dizer que nada resiste o poder e a glória de Deus. Aleluia! Nada pode resistir o poder de Deus. Nada pode resistir o tamanho da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E considerando isto, Pedro foi até a casa da irmã Maria, irmã de João Marcos, onde a igreja estava orando. Pedro já estava solto, mas a igreja continuou orando. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro chegou. Quando Pedro ia chegando na casa, tinha uma menina, uma jovem no quintal da casa, que viu Pedro. De alegria, ela não abriu a porta para Pedro entrar, mas ela já entrou gritando dentro da casa e dizendo: parem de orar, Pedro já está solto. Mas o povo não acreditou. Estava pedindo milagre a Deus, mas não acreditava que o milagre ia acontecer. Talvez seja esta a sua situação. Você está orando a Deus, mas não crê que Deus é poderoso para fazer isso aí que você está pedindo. Então, para que orar? Então, tenha fé, creia que Deus é Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, Deus é Pai. Ele é provedor, Ele é amor e Ele é protetor. Então, a igreja estava orando e Pedro solto. A menina falando: parem de orar, Pedro já está solto. Parem de orar, Pedro já está solto. Aí falaram para ela assim: você viu, foi o seu anjo lá fora. Você não viu Pedro nada? Daqui a pouco a porta, ó, dum, 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 dum. Pedro batendo na porta. Dum, 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 dum. Quando abriram a porta, viram Pedro.
e caíram de alegria e viram que Deus responde à oração. Aí mesmo que a glória de Deus se manifestou naquela igreja e o povo pôde orar com mais veemência e acreditar no milagre. Sabe? Deus vai começar a permitir milagres acontecer na sua vida para você entender que a tua oração tem valor e que Deus se importa quando você clama e que Deus se importa com você e que Deus se alegra quando você ora. Vai acontecer milagres, se prepare e vai ser instantâneo. Isso aí é para alimentar a sua fé e para você entender que o teu Deus é Deus de milagres. Aleluia! Aí quando chegou no outro dia, em que Herodes estava com os judeus em Jerusalém, publicamente, ele vai para o Areópago e ele espera o sol se despontar e ele escolhe uma das vestes que ele mais gostava. Ele vestiu as vestes reais que tinha fios de ouro e fios de prata. E quando ele saiu para começar o seu discurso e que existia ali uma enorme multidão aguardando ele falar, quando o sol bateu na estampa do vestido de Herodes, começou a sair brilhos em excesso por causa dos fios de prata e de ouro que estava nas vestes de Herodes. Então, quando Herodes começou a falar, por causa do brilho da roupa de Herodes, o povo começou a gritar dizendo: é voz de um Deus e não de homem. É voz de Deus e não de homem. Meus irmãos, Herodes era para ter cortado aquilo ali na hora, porque ele sabia que ele é um ser mortal, mas ele guardou e engoliu aquelas palavras como que se tivesse considerando que ele estava se tomando o lugar de Deus. A Bíblia diz que na mesma hora o anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido de bicho. Segundo os historiadores do Novo Testamento nos conta que Herodes morreu de um processo verminoso. É isso mesmo, as vermes intestinais começaram a se evoluir de tamanha forma que saiu em todos os orifícios do corpo de Herodes, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido e também pelas partes íntimas. E quando o que não deu conta de sair, a Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho. Então, os seus intestinos foram comidos por aqueles bichos. E Herodes caiu morto. O processo foi reversível. O normal é que a pessoa morra e depois os próprios vermes e bactérias que existem na carne da pessoa comecem a se desintegrar e então começar o processo de desintegração do corpo. Mas Herodes experimentou isso em vida, porque tocou no ungido do Senhor. E nada fica em vão. O que se planta, se colhe. Tem gente que quer plantar limão e colher uva. Não vai chupar uva, vai chupar limão azedo. Tem gente que quer plantar até mesmo tangerina e quer colher maracujá. Não, você vai colher o que você plantou. Herodes plantou o que colheu. Então, ele plantou humilhação para o servo de Deus e foi humilhado publicamente. A Bíblia diz: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. E eu encerro esta palavra aqui dizendo que a igreja primitiva obteve esta vitória através da oração. E em nome de Jesus, você que está orando, continue, porque a vitória da igreja está na oração. E você, meu amigo, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você tem a oportunidade de entregar a sua alma ao Senhor Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de ser um salvo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. É só você entregar a sua alma a Jesus Cristo e o seu nome será escrito no livro da vida. E que Deus em Cristo te abençoe para a glória de Deus Pai.
Você que assistiu essa mensagem, sentiu o desejo de aceitar a Cristo como Salvador, diga em seu coração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e, em nome de Jesus, faça com que o teu Espírito Santo more dentro de mim. Amém. E o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você e procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E obrigado por ter nos acompanhado até o final desta mensagem e acompanhe-nos nas redes sociais. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.